Bom, dando continuidade aí ao nosso tópico, conservação da energia, vou pegar a primeira energia que eu trabalhei rapidamente lá e vou te explicar, né? A proposta é te explicar as coisas importantes que você precisa saber nela. Bom, como a gente já sabe, a primeira coisa que a gente precisa é identificar. E como que a gente identifica se um corpo possui ou não energia cinética? Você olha para o corpo e faz a seguinte pergunta: esse corpo está em movimento? Esse corpo possui velocidade, melhor dizendo ainda? Lembrando que eu estou falando isso em termos práticos para a gente resolver exercício, ok? Então, você precisa olhar para o corpo e olhar se ele tem velocidade. Ok? Fez essa pergunta, se for positiva, né? A gente representa a velocidade, claro, com um vetorzinho V aqui. Se ela for positiva, ok, energia cinética. O segundo pré-requisito que o corpo tem que ter neste caso seria massa. Mas massa, né, se é um corpo, como a própria definição fala, né, corpo é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, então, normalmente, dificilmente você vai encontrar um cara que tem uma certa velocidade e não tem massa para o nosso estudo aqui da mecânica. Perfeito? O que você precisa saber sobre a energia cinética? Bom, primeiro é uma energia associada ao movimento. Então, se a coisa está se movimentando, tem velocidade, energia cinética, ok. Mas o que é importante para nós aqui? A equação. Legal? Vamos dar uma olhada para a equação. Energia cinética, que a gente chama carinhosamente de EC, energia cinética, ok? A equação vai ser energia cinética é igual a massa do corpo vezes a velocidade que o corpo possui ao quadrado sobre 2. Tudo bem? E assim como qualquer energia, a unidade da energia vai ser o joule. Aqui nós temos, né, energia cinética, que é dada no sistema internacional em joule, a massa, que é dada no sistema internacional em quilograma, muita atenção a isso, porque muitos exercícios trazem isso aqui em grama, e a velocidade, que no sistema internacional é o metro por segundo. Eu não preciso falar que muitos exercícios trazem a velocidade em quilômetros por hora e vão exigir que você transforme. Então, um exemplozinho bobo, claro que não é assim que cai na sua prova, mas imagina um exemplozinho bobo aqui, o exemplo 1zinho, a gente tem, né, um móvel que eu vou representar por um carrinho aqui, vou virar para você e falar, o exercício, né, a massa desse carrinho, 200 gramas, ok? Fictício, tá? A velocidade dele, beleza? Só brincando aqui. Velocidade, sei lá, 72 km por hora. Não levem esses exemplos a sério, beleza? E vai te perguntar qual a energia cinética desse corpo. Não é assim que cai, mas você tem que ter uma atenção nisso aqui, beleza? Bom, então, para calcular isso daqui, super difícil. Energia cinética a gente já sabe que é a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. A massa do corpo é 200, você tem que lembrar de transformar em quilograma, então dá 0,2, só dividir por 1000, né? Velocidade, 72 km por hora, a gente divide por 3,6, dá 20. Lembrar que essa velocidade é ao quadrado, sobre 2. E agora é só fazer essa conta. Vai ficar, aqui, vai ficar 0,2, você pode levar ao quadrado aqui de uma vez 400, sobre 2, beleza? Pode simplificar aqui, você pode simplificar aqui de várias formas, né? Você pode simplificar aqui, dá 200, tudo bem? E aqui nós vamos ter 200 vezes 0,2, 400, perfeito? Tem uma vírgula ali, tira e divide esse camaradinha por 10. Então daria, deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui está mais fácil aqui eu colocar aqui, 40 joules. Perfeito? Simples assim. Agora eu tenho alguns comentários aqui para a gente analisar.
Primeiro, é que é óbvio que dificilmente, né, a sua questão vai colocar uma coisa desse tipo. Como que a sua prova gosta? Eu não vou fazer um exemplo aqui, mas eu vou te lembrar. Presta atenção nisso daqui, que isso aqui é importante. Então você está lá lembrando dos conceitos que você estudou lá em MRUV principalmente, tá joia? Por quê? Porque lá no MRUV nós tínhamos uma situação inicial, onde você tinha um carrinho, né, ou um móvel qualquer, com uma velocidade inicial, e aí passa-se um tempo, aqui, né, vamos colocar a velocidade inicial no tempo inicial, perfeito? Bom, e aí você passa um tempo, você tem o mesmo carrinho, com uma velocidade V final, depois de um tempo t qualquer. Repara que é muito comum eles pedirem para você calcular essa velocidade inicial, velocidade final, lembrando do MRUV, né, no qual você lembra que a aceleração é constante. Legal? Que você lembra que tem as três equaçõezinhas, vi, vó, at, vivi, vovó, 2AD, ID, VOT, A, T2 sobre 2. Legal? Gosto de mudar essa fórmula, já vou até colocar aqui, eu coloco mais ou menos, né, como aquela dicasinha. A gente já tem uma aula sobre isso aqui. E pensando nisso no termo de energia, é muito comum para a gente verificar a variação da energia. Aqui eu tenho a energia cinética do carro inicial, né, que eu vou chamar de 1, chamar aqui, vamos supor que isso aqui é o ponto 1, né, a posição 1, aqui é a posição 2, e aqui eu tenho a energia cinética desse cara em 2. Claro que essa energia pode ser 0, se a gente colocar que o cara partiu do repouso. Tudo bem? Então é muito comum eles pedirem dentro de um exercício de MRUV, no qual você tem que calcular, por exemplo, a velocidade final de um corpo, e aí ele te pede simplesmente a variação da energia cinética daquele corpo. E como que a gente calcula a variação de qualquer coisa na física? Variação de qualquer coisa, variação da energia, no caso eu estou tratando da variação da energia cinética, deixa eu tentar desenhar esse triângulo aqui melhor. No caso, como eu estou tratando da variação da energia cinética, variação de qualquer coisa na física é a energia cinética final da coisa menos a energia cinética, ó, faltou um Czinho aqui, energia cinética final da coisa menos a energia cinética inicial da coisa. Coloquei um Fzinho de final ali só para a gente lembrar, mas se eu colocasse só o EC, como eu coloquei EC0, subentende-se que é a final. A final, variação na física, né, conforme eu já falei, é sempre o final menos o inicial de qualquer coisa. Tranquilo? Então fique atento que esse conceito de energia ele acaba aparecendo muito em conjunto com as matérias, né, de MRU, queda livre, enfim, seja o que for. Este foi o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. O segundo ponto é uma coisa meio óbvia, mas não custa lembrar. O segundo ponto, talvez que seja uma coisa interessante, é você verificar que a energia cinética ela é proporcional ao quadrado da velocidade. O que eu quero dizer com isso? Por óbvio que se a velocidade fica 2 vezes maior, se eu aumento a velocidade, né, ela fica 2 vezes maior, devido ao quadrado, é fácil perceber que a energia cinética vai ficar o quê? 4 vezes maior, uma consequência matemática lógica. Se eu dobro a velocidade de um corpo, mantendo, óbvio, a massa constante, a energia cinética é 4 vezes maior naquele corpo. Tudo bem? Simples assim. Perfeito? O cara falou assim, um corpo X dobra a velocidade. Se eu dobrei a velocidade, a energia cinética é 4 vezes maior. Se eu tripliquei a velocidade, 3 ao quadrado dá 9. Energia cinética 9 vezes maior.
muita atenção com isso, tá? Você perceber esse quadrado aqui dentro da energia cinética. E também, né, já que não custa nada, energia cinética é proporcional à massa do corpo, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais massa o corpo tem, mais energia cinética ele é capaz, né, de acumular ou é capaz de possuir. Perfeito? Então toma um certo cuidado, porque massa... Perfeito? Só para você não viajar na maionese, só tem um jeito de você mudar a massa do corpo. Ou o corpo ele tem que engordar, né? Claro que eu estou brincando, né? Mas para você mudar a massa de alguma coisa, ou ele tem que engordar, ou ele tem que emagrecer. Tudo bem? Eu fiz um E ali, que às vezes você pode estar achando que é um I, né? Porque eu fiz o E assim, né? Só que aí é difícil ver essa voltinha. Então deixa eu até trocar ali. O corpo ele tem que engordar ou emagrecer. Perfeito? Tudo bem? Então tomem certo cuidado com isso daqui. Perfeito? É igual a gente costuma falar, né? Quando a gente não confundir esse conceito de massa com o conceito de peso. Aqui nós não estamos falando do peso. A energia cinética, inclusive, não tem nada a ver com a gravidade, né? Que é alguma coisa, né? Que o peso tem íntima relação com ela, né? Peso é uma força, massa é uma grandeza intrínseca, peso é um vetor, massa não é uma grandeza escalar, e assim vai. Então toma cuidado com isso. Esse quadrado acaba gerando uma consequência, esse quadrado da velocidade acaba gerando uma consequência que eu vou apresentar para você em forma de um gráfico bem simples, tá? Bem simples da gente entender. Imagina que aqui eu tenho um gráfico, aqui eu tenho a energia cinética do corpo, tá? E aqui eu vou ter a velocidade desse corpo. Então, num ponto onde a velocidade dele é zero, aonde ele estaria? Estaria aqui. Perfeito? Velocidade zero, energia cinética é zero. Meu gráfico começa aqui. Aqui eu vou colocar alguns valores, tá? Vamos chamar aqui, por exemplo, de V, aqui de 2V e aqui de 3V. Ou seja, a velocidade aqui vale V, a velocidade aqui vale 2V, 2 que multiplica V e tal. Então, repara, se aqui é V, a energia cinética, vamos chamar ela de EC. Tudo bem? Aqui eu tenho uma EC. Se eu dobrei a velocidade e eu não mudei, esse EC vai acabar... Deixa eu só descer aqui, porque não vai ficar muito em escala. Então, deixa eu apagar aqui, só para o meu gráfico tentar ficar um pouquinho mais em escala. Colocar o EC aqui embaixo. Tudo bem? Se eu dobrei o meu EC, perfeito? Se eu dobrei ele aqui, a gente sabe que a energia cinética vai ficar 4 vezes maior. Então, se esse espaçozinho aqui é 1, 2, 3, 4, seria como se o EC viesse parar até aqui, perfeito? Aqui eu tenho um EC, 4EC, aqui eu tenho um EC, então o meu gráfico ficaria aqui assim. Esse seria o ponto, esse seria o ponto. E para 3? Para 3 eu vou lá para 9, né? E aí que seria um negócio que até escapuliria o gráfico aqui. Mas aí a curva ficaria algo que tende a crescer como uma parábola, porque isso daqui, claro, é uma função do segundo grau. Tem a cara de uma função do segundo grau. Por quê? Porque esse camarada aqui, na nossa equação, está elevada ao quadrado. Tranquilo? Perfeito? Bom, e por último, e não menos importante, a gente vai acabar esclarecendo isso daqui um pouquinho mais à frente. Eu estou no 3 ou estou no 4? Estou no 4. Então, a gente vai acabar esclarecendo isso daqui um pouquinho mais para frente, mas o 4
é muito comum, né, um teorema que chama trabalho energia. Tudo bem? O trabalho realizado por um corpo equivale à variação da energia que esse corpo sofreu. Então, existem questões que pedem para você calcular o trabalho realizado pelo corpo e esse corpo só mudou a velocidade. Trabalho, a gente usa uma letra, né, para simbolizar trabalho, que é o W, e a energia a gente normalmente ainda costuma chamá-la de E. Mas agora, este teorema trabalho-energia, aqui ele vai ganhar uma especificidade. Aqui eu vou colocar aqui a palavrinha cinética. Tudo bem? Se eu quiser calcular o trabalho que o corpo realizou com base só na modificação da energia cinética dele, trabalho é a variação da energia. Mas nesse caso, o trabalho vai ser a variação simplesmente da energia o quê? Cinética. Então, é simples. Se eu quiser calcular o trabalho realizado por um corpo, o que eu preciso fazer? Energia cinética final do corpo menos a energia cinética inicial que o corpo possuiu. Lá em cima eu coloquei um Fzinho, vou colocar até em outra cor para você ver que formalmente a gente às vezes nem usa o F, tá? Então aqui a gente tem o teorema trabalho, variação da energia cinética. Interessantíssimo, tá? Às vezes em algumas questões um pouquinho mais aprofundadas eles costumam cobrar isso daqui. Aí você vai ver como exemplo em questões propriamente ditas. Perfeito? Bom, essa aula aqui eu queria apresentar para vocês essas coisas básicas, né, sobre a energia cinética, para a gente começar a brincar com a conservação da energia mecânica. Como que a gente vai brincar? Eu não vou me aprofundar nesse exemplo neste momento, mas um exemplo mais clássico talvez aqui, né, de uma conservação, uma possível conservação, seja o exemplo do tobogã. Perfeito? Aonde a gente tem um camaradinho aqui, um corpo aqui, num ponto mais alto desse tobogã, uma altura aqui que eu vou chamar de H, perfeito? Aqui seria o solo, né? Aqui, esse cara tem uma energia, que é a energia potencial gravitacional, que ainda não dei aula, mas na primeira aula eu já falei bastante sobre ela, já dá para você entender, porque ele é uma energia que está associada à altura. Mas aqui não é o que me interessa. O que me interessa é na hora que esse cara descer, vamos supor que a velocidade inicial dele aqui seja 0, né? Então a gente já sabe aí dessa aula mesmo. A gente já sabe que nesse ponto a energia cinética dele vale 0, sem dúvida. Por quê? Porque ele não tem velocidade. Massa qualquer corpo tem. Então na hora que ele desceu, no momento em que ele chega aqui embaixo, no momento em que ele acaba de chegar aqui, no instante aqui, beleza? Ele ainda tem velocidade, por óbvio. Então a velocidade V dele aqui é diferente de 0. Tudo bem? E aqui eu consigo falar que esse cara tem uma energia cinética diferente de 0. E se eu tiver a massa desse corpo, se me for fornecido, né? Por exemplo, na verdade não precisa nem da massa, mas pensando só na fórmula de energia cinética, se ele tivesse me fornecido como dados concretos de um exercício mais simples, a massa desse corpo, e eu soubesse qual é a velocidade que esse corpo chegou aqui, eu tendo essas duas grandezas, sem dúvida nenhuma, eu posso calcular a minha energia cinética simplesmente pela aplicação da fórmula mv² sobre 2, ok? Então essa foi uma aula rápida, beleza? E eu queria só aprofundar um pouquinho sobre as questões sobre a energia cinética, mas a gente vai aprender ela mais, óbvio, né, nos exemplos mais complexos que ainda virão. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro, espero que tenha te ajudado aí e te vejo nas próximas aulas.